Olá, nono ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje, sobre as equações polinomiais do segundo grau disfarçadas, vamos trabalhar aqui o segundo tipo de equação, ok? Então, para isso, é importante que vocês estejam com o livro aberto, acompanhando esse conteúdo nas páginas 58 e 59 do nosso capítulo 3, certo? Estejam também com o caderno de vocês aberto e vamos fazer aí as devidas anotações, ok? Então, vamos à nossa videoaula. Bom, em uma das nossas aulas anteriores, eu apresentei aqui para vocês o que nós íamos ver nesse capítulo 3 sobre as equações polinomiais do segundo grau disfarçadas, tá? Então, a ideia aqui é ver alguns tipos de equações que podem ser feitas aí substituições de variáveis e aí a gente resulta em uma equação de segundo grau. Então, já estudamos aqui esse primeiro tipo de equação, que foram as equações biquadradas. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, esse segundo tipo de equação, tranquilo? Então, vamos a esse segundo tipo de equação. Bem, a equação do tipo ax elevado a 2n mais bx elevado a n mais c igual a zero, em que a é diferente de zero, esse tipo de equação aqui, ela pode ser resolvida da mesma forma que a equação b quadrada, ou seja, fazendo aí substituição de variável. Vamos ver aqui um exemplo, tá? Então, façamos aí a substituição da variável x elevado a n por y, tá? Então, vamos trabalhar aqui essa equação. Olha só, transcrevi ela para cá. Então, vamos arrumar aqui para a gente conseguir enxergar onde é que tem um x elevado a n nessa situação, pois aqui já está fácil de observar. Então, olha só, vocês sabem que aqui é o produto da multiplicação de mesma base, tá? Produto, multiplicação, mesma coisa. Mas, enfim, aqui é uma potência, tá? A potência aí com a mesma base, aquela história, repete a base, multiplica os expoentes. Então, 2n ou n2, isso aqui tanto faz a ordem dos fatores, porque é uma multiplicação. Então, a gente chega aqui num x elevado a n, o restante só repetir, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Onde tiver x elevado a n, eu vou pôr y. Com isso, eu vou estar fazendo a substituição da variável, tá? Então, vamos transcrever aqui, porém, no lugar de x elevado a n, a gente vai pôr y, tá? Então, fica assim, ó, o a repetir, a multiplicação, x elevado a n, y. O restante, a gente repete, x elevado a n, y. E o restante a gente repetiu, tá? Arrumando essa situação aqui, teremos a y ao quadrado, porque, gente, ó, quando você tem duas letras diferentes próximas aqui, isso aqui o que está entre elas é uma multiplicação, tá? Então, podemos aproximar dessa forma. AY ao quadrado mais BY mais C igual a zero. Que tipo de equação é essa aqui, gente? É uma equação do segundo grau. Por isso que a gente trabalha aí as equações disfarçadas. Por quê? Depois que a gente faz a substituição dos termos, a gente chega em uma equação de segundo grau. E resolver uma equação de segundo grau, vocês sabem aí aplicar diversas situações que podem chegar em um resultado, tá? Muito bem, então a ideia aqui nesse segundo tipo de equação é aplicar aí, tá, a substituição de variável. Então, vamos trabalhar aqui alguns exemplos em que a gente possa aplicar aí o nosso segundo tipo de equação. O exemplo é o seguinte: resolva a equação abaixo nos reais. Então, ou seja, o conjunto que a gente vai estar trabalhando aqui é o conjunto dos números reais. A equação é o seguinte: x elevado a 8 menos 18x elevado a 4 mais 81 igual a zero. Bem, para resolver uma equação desse tipo, eu preciso fazer aí uma substituição de variável. Então, veja bem, como esse meu segundo termo, a variável está em x elevado a 4, então eu vou transformar esse meu primeiro termo
deixar aí na mesma variável, para que quando ocorra a substituição, ela precisa ocorrer em cima da mesma variável, tá? Então, x elevado a 8, gente, aplicando aí a propriedade de potência, é o mesmo que x elevado a 4 elevado a 2, tranquilo? Por quê? Porque quando eu multiplicar aí as minhas duas potências, tá? Repetindo aí a base e multiplicando aí os expoentes, eu vou ter x elevado a 8, não é isso? Pois 4 vezes 2 dá 8. E aí, ó, x elevado a 4 aqui já está nessa mesma variável, tá? Então, o restante eu vou estar aí repetindo. Então, eu vou ter menos 18 x elevado a 4 mais 81 igual a zero. Tranquilo? Entenderam até aqui? Então, o que é que acontece, gente? Como eu já estou aqui na mesma variável, x elevado a 4, x elevado a 4, tranquilo? Nessa variável, eu vou substituir, que o meu objetivo aqui é chegar em uma equação de segundo grau, não é isso? Então, eu vou substituir x elevado a 4 por y. Então, lá na minha equação, tá? Onde tiver x elevado a 4, eu vou pôr y. Então, tem o primeiro termo aí, ó. X elevado a 4 elevado a 2. Então, no lugar de x elevado a 4, y. E o 2 fica lá. Menos 18 x elevado a 4. Então, vou pôr y. Mais 81 igual a zero. Então, fazendo aí essa substituição de variável, chegamos aqui em uma equação do segundo grau. Esse é o objetivo, chegar em uma equação de segundo grau. Para resolver esse tipo de equação, vocês podem aplicar qualquer método resolutivo que eu já expliquei para vocês, tá? Aplica também fórmula de Bhaskara, métodos de completar quadrados, trinômio quadrado perfeito, tá? Nesse caso aqui, eu consigo identificar que essa equação aqui é um trinômio quadrado perfeito, tá? Vou até destacar aqui o método que eu vou usar. Eu vou usar o método do trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque que eu consigo identificar que é um trinômio quadrado perfeito? Olha só, eu vou extrair a raiz quadrada do primeiro membro e extrair a raiz quadrada do segundo membro. Vamos ver o que é que acontece, tá? Vou extrair aqui a raiz do primeiro membro e a raiz do terceiro membro. A raiz quadrada do primeiro membro, gente, eu só cancelar o expoente com o índice da raiz, tá? Então, sobra aqui somente o y. Concordam comigo? Muito bem. Agora, vamos extrair a raiz quadrada do último membro, que é esse aqui. A raiz quadrada de 81 é 9. E aí, se você multiplicar 9 vezes y, dá 9y. Vezes 2, porque você sempre precisa multiplicar por 2, já que a equação aqui é de segundo grau, tá? 9y vezes 2 dá exatamente esse termo aqui do meio. Entenderam? Então, se dá exatamente esse termo aqui do meio, então é um trinômio quadrado perfeito, tá? E aí, vocês podem até rever como é que aplica esse método lá na página 33 do livro de vocês, tá? Então, o que é que acontece? Vou arrumar aqui para determinar y. Como aqui o sinal é negativo, então eu vou ter que y menos 9 vai ser igual a 0, tá? E aí, gente, já dá para me determinar aí o valor de y. Então, y vai ser igual, se tá 9 negativo, então vem para cá 9 positivo. Pronto, acabei de encontrar aí o valor de y pelo trinômio quadrado perfeito. Gente, como é um trinômio quadrado perfeito, se vocês aplicarem Bhaskara aqui nessa fórmula, vocês vão conseguir observar que o delta vai ser 0.
Quando o delta é zero, é porque eu vou ter raízes iguais, tá? Porque vocês podem perguntar, ah, tia, mas aqui não é uma equação de segundo grau? Eu não preciso ter duas raízes? Sim, você precisa, mas nesse caso, como é um trinômio quadrado perfeito, o delta vai ser zero, as duas raízes serão iguais. Então, y igual a 9 resolve, entenderam? Muito bem. Bom, se y é 9, então vamos voltar para cá, que eu substituí x à quarta igual a y. Então, no lugar desse y, eu vou pôr o resultado que eu encontrei, tá? Então, vamos ter aqui x à quarta igual a 9. E aí, gente, como eu tenho uma potência, tá? O expoente aqui 4, o inverso da minha potência será a minha raiz. Então, x vai ser igual. Como vai ser raiz, teremos valores simétricos. Mais ou menos a raiz, porém, como o expoente é 4, então a raiz quarta de 9, tá? E aí, como não existe a raiz quarta de 9 em conjunto dos números reais, a gente considera esse aqui como solução, tá? Então, vamos montar aqui agora o nosso conjunto de solução. O conjunto de solução da nossa equação é igual, vou abrir aqui, aos valores simétricos, menos a raiz quarta de 9, tá? E mais a raiz quarta de 9. Pronto. Acabamos de encontrar aí o conjunto solução que representa aqui essa nossa equação, tá? Nossa equação disfarçada, que aí a gente aplicou aí as definições de substituição, tá? E encontramos aí as nossas raízes, ok? Entenderam? Muito bem. Vamos agora ao segundo exemplo. O exemplo, gente, vamos trabalhar da mesma forma, resolver a equação nos reais. A equação agora é essa, x elevado a 6 mais 117x menos 1000 igual a zero. Tranquilo? Então, o primeiro passo, gente, é transformar isso aqui em uma equação de segundo grau. Então, vejam só. Esse primeiro aqui termo, que é x elevado a 6, eu vou deixar nessa mesma variável, x elevado a 3, aplicando aí a potência, o produto da potência de mesma base. Então, teremos o seguinte. Vou pôr aqui x elevado a 3 elevado a 2, né? Pois 2 vezes 3 vai dar 6. O restante eu vou só repetir. Mais 117x ao cubo menos 1000 igual a zero. Certo? Entenderam? Então, é aquela história, ó, você pega o valor que está aqui, nesse segundo termo, coloca lá no primeiro, e aí você vai trabalhar o número que, ao multiplicar pelo esse expoente, vai dar exatamente o nosso primeiro termo aí, tranquilo? Bem, já que aqui eu já estou na mesma variável, agora eu vou fazer a substituição de variável. Ou seja, onde tem x elevado a 3, eu vou estar substituindo aí por y, tá? Então, vamos lá. Primeiro membro aqui, x elevado a 3, y. Y elevado a 2, ainda tem o 2 lá. Mais 117 y menos 1000. Pronto. Com isso, gente, eu acabei de transformar aí essa minha equação disfarçada em uma equação do segundo grau, tá? Então, para essa equação de segundo grau aqui, eu aconselho vocês a trabalhar a fórmula de Bhaskara, tá? Vocês podem trabalhar Bhaskara, você vai encontrar dois valores para y. Então, eu vou destacar aqui essa equação
Isso aí vai ficar como tarefa para vocês aplicar Bhaskara nessa equação aqui, ó. Tranquilo? Mas aí vocês já têm o conhecimento de como fazer isso, então eu vou adiantar esse processo aqui no vídeo, tá? Então, calculando pela fórmula de Bhaskara aqui, você vai encontrar dois valores para y. Então, um dos valores de y, vou colocar aqui já o resultado, tá? Então, você vai ter que o y1, vou colocar aqui y1, dá 8, tá? E o outro valor para y vai ser igual a menos 125. Tranquilo? Então, quando vocês aplicarem aí Bhaskara nessa equação, vocês vão encontrar esses dois valores. Tranquilo? Então, encontrando esses dois valores, eu vou substituir eles aqui, ó, nessa minha substituição de variável, tá? Então, vou ter o seguinte, que x ao cubo vai ser igual a 8, tá? E x ao cubo vai ser igual a menos 125. Tranquilo? Então, você vai encontrar esses dois valores para y. Fazendo aí o inverso, tá? X ao cubo, fazendo o inverso, a gente transforma em raiz. Da mesma forma, vamos fazer aqui nesse processo. Então, teremos aí que x vai ser igual a mais ou menos, tá? Já que a gente trabalha na raiz, a raiz cúbica, o índice é 3, de 8, tá? Trabalhando a raiz cúbica de 8, gente, x vai ser igual a mais ou menos 2, não é isso? Já que a raiz cúbica de 8 é 2. Então, vamos colocar aqui que x é igual a 2. Vamos fazer o processo do outro lado, tá? Aqui, ó. X ao cubo, então vai ficar x vai ser igual a mais ou menos, tranquilo? A raiz cúbica de menos 125. Gente, aqui dentro dessa raiz cúbica, o valor que está dentro dela é negativo. Só não existe raiz quadrada de número negativo, mas raiz cúbica de número negativo existe sim, tá? Então, calculando aí a raiz cúbica de 125, eu vou ter que x vai ser igual a menos 5, tá? Vai eu continuar aí repetindo o sinal negativo, tá? Por que menos 5? Pois, multiplicando aí o 5 3 vezes, já que é raiz cúbica, você vai ter aí o resultado do número 5, tranquilo? Calculando. Bom, com isso, encontramos aqui, ó, temos os valores de x, tá? Para essa nossa equação aqui geral, já que ela está na variável x. Aí, o nosso conjunto solução, vou escrever aqui, tá? O nosso conjunto solução da nossa equação vai ser 2 e menos 5. É o conjunto solução que satisfaz a nossa equação geral aqui, ó, disfarçada. Entenderam? Bom, então é assim que vocês vão trabalhar. Aqui eu dei uma acelerada no processo, pois eu não apliquei Bhaskara aqui mostrando para vocês, mas vocês sabem calcular, vocês sabem usar a fórmula de Bhaskara para encontrar os valores aqui, tá? Então, por isso que eu adiantei esse processo. Depois que encontra esses valores, você aplica lá na substituição das variáveis, que aí você vai encontrar os valores de x que satisfaz a tua equação geral. Tranquilo? Muito bem. Com a explicação da aula de hoje, vocês vão tentar resolver os exercícios da página 60, as questões 1 e 2, aplicando aí esses conhecimentos de substituição de variáveis, tá bom? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.